falei, mas o que é isso? Eu não estou entendendo nada. A sorte do Joel Santana passa para ele também. Osmose que chama isso, né? Osmose. Sérgio, eu vou discordar de você. Eu acho que o Joel Santana ontem ele mexeu bem na equipe. Primeiro no intervalo, quando ele adiantou a marcação. E depois, quando ele tirou, ele colocou o Ortigosa e o Dudu, aliás, primeiro o Dudu no jogo, e depois o Ortigosa. Ele tirou o Alisson e o Thiago Ribeiro. Eram dois jogadores que não estavam rendendo no ataque. E essas duas mudanças deram muita mobilidade ao meio-campo e ao ataque cruzeirense. E, consequência disso, foram os 2 gols que saíram nos minutos finais. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que ele deu sorte de não tomar gol no primeiro tempo. Mas você sabe que o pessoal fica falando, e o Felipe também, é bom para o Felipe entender e passar para o pessoal também, é o seguinte, eles ficam falando dessas brincadeiras que a gente fica fazendo com o Joel, porque o Joel permite que essas brincadeiras sejam feitas. Ninguém aqui ele é um super treinador, campeão, tem um histórico fantástico, a gente tem um respeito enorme pelo trabalho que ele fez, e aqui em nenhum momento ninguém fala por ironia, por nada, é porque ele nos permite dizer isso, ele permite que a imprensa tenha essa relação com ele, que é a relação de estar brincando, olha, ele tem mais sorte, até porque, gente, foram 2 jogos, ele ainda não pode apresentar nada efetivo que ele queira mudar essa equipe. Ele está tentando, a gente está vendo, corrigir um pouco da defesa, acertar um pouco essa passagem do meio para o ataque, já melhorou ontem com o Montijo, mas é isso, ele nos permite fazer isso, né? Ele mesmo, na própria entrevista coletiva dele de apresentação, ele disse, né, não, vamos de leve agora no começo, vamos brincando e tal, depois vocês podem começar a dar uma pancadinha de leve. Mas eu vi uma pitadinha de Joel Santana ontem, Dimara, no que diz respeito a um time jogando bem fechado realmente, ali com os 3 volantes marcando muito e tentando explorar esses contra-ataques. Funcionou melhor no segundo tempo, porque justamente ele adiantou a marcação. No primeiro tempo foi uma marcação muito recuada e trouxe demais o Vasco para o campo do Cruzeiro. Então vamos lá, para quem vai jogar hoje contra o Internacional na Arena do Jacaré, jogo às 21 horas, meio de Richarlison, Serginho, Dudu e Daniel Carvalho. É o melhor? Atualmente é o melhor que ele tem no plantel dele. A gente vê que o Richarlison fez muita falta no sentido de marcação da equipe no meio de campo do Atlético. Do primeiro volante ali. O Serginho estava ficando muito sobrecarregado, até porque a gente sabe, o Dorival Júnior sabe, já disse isso, que ele vê hoje o Dudu muito mais como um terceiro homem, um meia ali para jogar com o Daniel Carvalho, do que realmente um volante marcador. Então o Richarlison entrando vai dar uma proteção maior à defesa e vai poder liberar o Dudu cearense e também o Daniel Carvalho. O Daniel não vai ter aquela obrigação de voltar tanto. Claro, uma recomposição é sempre bem-vinda, mas não tem aquela obrigação de marcar realmente. E o Inter já deixou aquela pressão toda que estava em cima dele meio de lado. Na última já não goleou, vem tão pressionado. Né? Goleou 4-1, o D'Alessandro já mostrou. O pessoal fica esperando o Falcão escorregar, mas ele já está um punhado de abutres lá na boca, esperando o Falcão escorregar. Mas o time do Inter é um time muito bom, tem um plantel excepcional, é um jogo muito difícil. Agora, eu queria acrescentar até no que o Pinel falou no começo do programa, o Richarlison ele volta ao time porque ele tem um biotipo bem melhor do que o Daniel Carvalho, do que o Guilherme, e porque tem um preparo físico muito melhor e não vai perder tanto. Menos, né? Não perde tanto quanto esses outros 2 jogadores. Ele é sempre muito elogiado pelos preparadores físicos. E sempre a gente vê, lá, os setoristas do Atlético sempre falam pra gente que ele puxa a fila. Mas é um jogo muito difícil. O Atlético tenta a reabilitação e tem obrigação de fazer isso jogando dentro de casa, não é como o América ontem. O time do Atlético hoje é um time mais ofensivo, com os 2 meias agora, com o Dudu Cearense, que é um meia, né? E com o Daniel Carvalho. É um volante que joga mais à frente, mas né? é um volante da atualidade. Chega bem. É um volante que chega bem. Sem comparar, só dizendo com relação ao estilo, mais ou menos um Ramírez, que chega bem para o ataque. Que é mais ou menos o que... Um Elano hoje do Santos também. Seria, dando essa condição. Dá para acreditar que o Atlético se reabilita hoje, Pinão? Acredito que é a obrigação do torcedor acreditar que o Atlético se reabilita hoje. Com relação a esse meio-campo que você citava, eu gosto desse meio de campo, apesar de eu preferir uma formação com 2 armadores de fato. O Dudu Cearense pode sim fazer essa função, Serginho, mas eu ainda gostaria de ver um jogador com características mais ofensivas do que o Dudu Cearense. De repente o Mancini, que vinha sendo aproveitado, improvisado no ataque, poderia ter uma oportunidade de fato no meio de campo. Talvez seja uma circunstância de jogo para o Dorival Júnior. O problema desse meio de campo é que do outro lado tem um meio de campo muito bom. Você pega o Guinha Azul, o Tinga, o D'Alessandro e o Oscar. É um meio de campo que joga junto há muito tempo, com exceção do Oscar, que chegou agora no início da temporada. Mas está bem montado esse meio de campo. É um setor muito perigoso da equipe do Internacional. E ainda tem o Leandro Damião, que é criticado por muitos, mas eu considero um bom atacante, perigoso.
eu acho que o Atlético terá muito trabalho para se reabilitar essa noite. Ele manteve as laterais, né, com o Patrick e o Guilherme Santos. Agora, em toda a temporada, apenas uma vez o Dorival conseguiu manter esse time. Isso é uma coisa complicada, né? A gente fala aí da questão do meio-campo e tudo, mas o time tem que ter um coletivo, né? Essa definição. Muitas vezes foi porque ele quis mesmo, por opção técnica. Outras vezes foi por cartões, contusões. Nesse caso, a volta do Richarlison é por opção técnica. Prejudica demais, né, Dimara? Você tem que ter uma espinha dorsal ali do seu time, mexer o mínimo possível para que os jogadores tenham um entrosamento, saibam onde que o companheiro está, onde é que tem que enfiar uma bola. Então isso tudo é muito importante no futebol. E a gente viu que justamente quando o Atlético tinha acertado o meio de campo, Richarlison e o Felipe Souto machucaram, teve que mexer tudo, e aí por isso essa reformulação que está sendo feita no time, isso prejudica demais. Pois é. Vamos torcer aí para que dê tudo certo para o Atlético hoje na Arena do Jacaré. A gente vai estar lá conferindo tudo. E você, é claro, vai acompanhar tudo aqui no Minas Esportes. E você que é apaixonado por carro, como todo brasileiro, pode confiar na qualidade dos produtos Ipiranga. A Comercial Mariano tem soluções para a necessidade do seu negócio. Distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga para toda a grande BH, Norte de Minas, Vale do Aço e Zona da Mata Mineira. Na Comercial Mariano, você encontra toda a linha de lubrificantes, filtros e uma infinidade de produtos automotivos. Conte com a estrutura da Comercial Mariano. Atendimento ágil, qualidade, grandes marcas e, que é melhor, ótimos preços. Pensou lubrificantes? Pensou Ipiranga. E Ipiranga é na Comercial Mariano. Para você, lojista, que está em Montes Claros, Juiz de Fora, Vale do Aço e região, a Comercial Mariano entrega aí na sua porta. Olha que bacana. Ligue para a Comercial Mariano, distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga. 2 telefones, 31 3399 6900 e 38 3082 5654, telefone no seu vídeo. Comercial Mariano, agilidade, qualidade, grandes marcas e ótimos preços. Ligue agora então, 31 3399 6900 ou 38 3082 5654. E não se esqueça, a partir dessa segunda-feira o Minas Esporte muda de horário, 1h20 da tarde. Com mais tempo para você, a gente vai poder conversar muito mais matérias, mais bate-papo com os nossos comentaristas. Vai ser bem bacana. Então, segunda-feira, Minas Esporte começando a 1h20. Depois do intervalo, Histórias da Bola. Continue ligado. Olho no Minas Esporte. Olho na Band.